Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que Deus te abençoe grandemente. Você que já acompanha o canal, espero que esteja gostando. E você que está vindo aqui pela primeira vez, não me conhece, eu sou o André, sou servo do Senhor pela graça dele e sirvo como presbítero em nossa igreja, tá? Não estou dando carteirada, não é isso. E queria deixar claro uma coisa: não tenho intenção, não mesmo, Deus minha testemunha, não tenho intenção de ser mais um pastor virtual. Não estou tentando tirar pessoas de suas comunidades para vir congregar no YouTube. Não. Porque eu acredito que você, eu e você, nós precisamos estar numa comunidade real, física, de contato, de olhares, sorrisos e abraços, de alegrias e de sabores, de comunhão de verdade. Então eu penso que a congregação é extremamente importante para edificação mútua e para nós também trabalharmos para a promoção do reino de Deus. Mas esse canal é apenas um meio que eu espero em Deus ajudar a esclarecer alguns irmãos que gostam de pregar, que gostam de levar a mensagem, de evangelizar, que as coisas trazidas façam assim, vão esclarecer, ajudar e despertar até para uma busca maior. Mas não é só busca de leitura. Já falei antes, não é só leitura, não é só estudo teológico. É preciso busca de oração, de consagração a Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo. Tá? Hoje eu quero falar sobre um texto e eu sei que muitos já repetiram como eu disse. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir? Sim ou não? Conta nos comentários o que você acha. Mas antes, para a gente prosseguir, vamos ler o texto de onde veio essa frase, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10, versículo 1 ao 16. Vamos ler juntos? Pronto. Estamos aqui no Evangelho de João e Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, alguma tradução vai falar em aprisco, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Vá guardando aqui algumas palavras. Ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Será que hoje ainda é assim? Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Você vai ver de novo aqui. Lá está no singular, no versículo 1, aqui plural, mas ele ainda está falando ladrão e salteador, ladrões e salteadores, que vieram antes dele. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, que deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Pode ler o restante em casa, aí onde você estiver, mas nós já vimos aqui algumas coisas que vão ajudar a esclarecer e entender o texto. Antes de ir para versículo por versículo aqui, é bom entender o seguinte: o contexto em que Jesus está falando. Eu sei que poucas pessoas sabem, mas o sistema do templo
o sistema sacerdotal, o sistema, vou colocar entre parênteses, eclesiástico, porque não tinha eclesiástico, porque não tinha igreja, mas o sistema do templo, esse sistema religioso, era um sistema corrompido. Jesus cresceu e observou e via como aconteciam as políticas no templo, o casamento entre religião e Estado, ou seja, o sistema judaico do templo com o Império Romano. Jesus viu isso. E muitos que vieram antes dele, aí que a gente vai perceber algumas coisas, vieram antes dele ladrões e salteadores. Quem eram esses? Pessoas que tinham a permissão de Roma para ensinar, mas que faziam alianças com o governo. E não ensinavam a verdade ao povo. Ensinavam somente o que queriam e impunham fardos pesados, como Jesus já disse em outro texto, e que eu já também falei sobre o que Jesus quis dizer com vinde a mim, vinde aprender de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Vocês vão ver isso lá no outro vídeo, nesse canal. Então, esse era o cenário. Aí o que Jesus está falando aqui? Ele está primeiro trazendo essa parábola com uma intenção que alguns não entenderam. E ainda hoje, alguns não entenderam também. Ele fala que quem sobe por outra parte é ladrão e salteador. Jesus está colocando diante deles como se fosse assim, olha, isso que eu vou falar aqui é o que vocês veem no dia a dia. A pessoa que entra por outro lugar que não é porta é ladrão e salteador. Olha o que ele vai dizendo. O mercenário, ele não é o pastor. Quem é contratado só quer saber de ganhar o seu dinheiro. Não está se importando com as ovelhas. Ele só vai fazer um serviço e prestar mal prestado um serviço porque o interesse dele é só o dinheiro. Então Jesus vai falando sobre esses elementos todos dentro de um cenário que eles conhecem para trazer uma outra realidade. Então ele vem e começa a falar sobre o ladrão e o salteador. Quem entra pela porta é o pastor. A este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama elas pelo nome e traz para fora. Ou seja, ele vai... Era isso que acontecia. Um pastor que tinha várias ovelhas, as ovelhas conheciam a voz daquele pastor e ele conduzia elas. Elas seguiam. Então Jesus está pegando todos esses elementos para mostrar, para denunciar que quem veio antes dele era ladrão e salteador. Quem veio antes dele, para quem já viu o outro vídeo, impunham fardos pesados, tinham julgos de opressão e de exigências absurdas que Deus não ordenou. Então era esse cenário. Havia muitos falsos mestres, e é isso que Jesus está denunciando, falsos sacerdotes, falsos líderes e intermediários, mediadores falsos, fazendo serviço de Roma e os seus próprios interesses. Eles estavam fazendo serviço de mercenários. Eles estavam recebendo dinheiro para fazer o que queriam, cobrando várias taxas do templo e outras taxas mais, apenas para benefício próprio, para garantir o seu. Jesus estava denunciando esse tipo de sistema. Hoje, Jesus denunciaria do mesmo jeito. Jesus não é contra a igreja. Muita gente acha que, não, essa coisa de igreja, templo, é um sistema abominável que Deus não aprova, saia das suas igrejas. Não. Essa conversa de desigrejados, vocês vão ver também um vídeo que fala sobre isso. Jesus, em momento nenhum, mandou ninguém sair de suas igrejas. Jesus não é contra o que ele mesmo estabeleceu e diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo, que não é templo, claro, não é paredes. Já falei também sobre isso em outro vídeo sobre o que é a igreja. Tá? Mas assim, vamos voltar para esse texto. Ele está colocando elementos, personagens, situações. Então tem vários elementos nessa parábola aqui. Claro que a gente não vai tentar dar significado a cada uma delas, item por item. Isso aí seria um serviço de tentar fazer um escrutínio, uma coisa cirúrgica de elementos que às vezes não tem tanta importância. Jesus, muitas vezes, ele queria somente trazer uma lição na essência. Não querer que a gente estivesse montando um quebra-cabeças para identificar peça por peça. Quando você estiver lendo alguma parábola, muito cuidado. Não queira identificar peça por peça, porque Jesus, muitas vezes, só tinha uma intenção para apresentar a sua parábola. Geralmente tinha uma lição que devia ser extraída de toda a parábola, e não um trabalho de você estar tentando identificar peça por peça de um quebra-cabeça e criar uma doutrina em cima disso. Então ele fala, ladrão
e salteador. Mercenário. Olha quantos personagens ele fala aqui. Quantas pessoas estão nessa história toda? As ovelhas, o cuidado das ovelhas que o pastor tem e que o mercenário não tem porque ele está interessado só no dinheiro. Então Jesus estava denunciando o sistema religioso e dizendo que aqueles que vieram antes dele como mestres, como rabinos, eles estavam corrompidos pelo poder e pelo dinheiro. Ele era diferente. Ele dava a vida. Ele foi diferente dos outros que vieram antes dele, dos ladrões e salteadores, porque ele estava disposto, como ia dar, a própria vida. Então, observe o que Jesus está falando. Aí, quando chega no versículo 10, querido, ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ele está dizendo, queridos, quem não é o pastor, no versículo 1, ele já diz: é ladrão e salteador. E no versículo 2 ele faz o contraste. Ele apresenta o pastor ali no versículo 2. Mas o versículo 1 é o contraste do pastor. É o ladrão e salteador. Então, se Jesus era o pastor e haveria outras ovelhas, das quais ele é o pastor, e que vieram antes dele, os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, no versículo 10 ele só está denunciando os antigos mestres anteriores. Quem veio antes dele. É isso que ele está denunciando. O ladrão aqui no versículo 10 não é o diabo. Leia o texto todo do versículo 1 em diante. Não há menção ao diabo. Jesus está falando de falsos mestres, falsos guias, ou como ele chama, em outro momento, guias cegos que guiam outros cegos. Ele está falando de falsos pastores. Se fôssemos trazer para hoje, caberia em muita gente que está aí com o título de pastor, com suas igrejas ou mega-igrejas, mega-templos, mega-catedrais, enfim, Jesus estaria denunciando esses líderes falsos de hoje, ladrões, salteadores e mercenários. É isso que Jesus está denunciando. E o versículo 10 não está falando do diabo. Está falando falsos mestres, falsos guias, falsos pastores. Pessoas que estavam ali, mas não estavam fazendo pela motivação correta. Muitos, como ele denuncia, eram mercenários que não se importavam com as ovelhas. Hoje, eu aproveitando esse texto, eu quero também trazer uma exortação, como Pedro trouxe no capítulo 5, apacentem o rebanho de Deus. Você que é pastor, vocês que são pastores, vocês que são líderes, não façam nada por dinheiro, façam por amor às ovelhas. Dediquem-se às ovelhas. Sigam o exemplo do sumo pastor. Claro que Jesus deu a vida porque a sua vida foi uma vida de sacrifício expiatório. Ele podia fazer isso e devia, porque estava no plano de Deus. Eu e você não vamos expiar o pecado de ninguém. Então, não é necessariamente nós darmos a vida para a expiação de ninguém. Jesus fez para a expiação. Nós podemos dar a vida no sentido de nos importar, nos dedicar às ovelhas, alimentá-las na palavra, ouvi-las e se importar e protegê-las contra os lobos. Quem é o lobo aqui? Os perigos. Pessoas que representam perigo, situações que representam perigo. Alguém pode dizer, o lobo aqui é o diabo. Não é o ladrão não é o diabo é o lobo. Calma, gente, não vamos fazer esse tipo de interpretação, porque, como eu disse, Jesus estava pegando elementos do dia a dia e colocando para eles para trazer uma lição. A lição é: quem é pastor protege o seu rebanho. Quem é pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem é pastor tem entrada livre no aprisco. Quem não se encaixa nisso é ladrão, salteador e mercenário, que não se importa com as ovelhas, mas quando vê o lobo, ele foge e deixa as ovelhas à mercê do perigo. Agora ficou mais claro para você? Diante desse texto, da análise desse texto, você vai continuar dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Ainda que isso seja uma verdade, porque é o que ele faz, o texto não está dizendo isso. É só isso que a gente tem que ter em mente, certo? Então, eu espero que isso tenha esclarecido, que a mensagem tenha enriquecido um pouco mais a sua vida. Que Deus te abençoe. Espero que você continue conosco no canal, continue chamando mais gente, compartilhando, tá? Se conseguir mais inscritos, vai ser muito bom para o canal continuar crescendo e tudo isso redundando em louvor e glória ao nosso Deus e Pai.
Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.